O desempenho do futebol sul-americano, mais especificamente do futebol brasileiro, no Mundial de Clubes, completamente inesperado, mostra que a distância do futebol brasileiro sul-americano para o futebol europeu não é tão grande quanto a gente achava. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. É óbvio, quando você pega atuações emblemáticas, como aconteceu com Botafogo, vencendo o Paris Saint-Germain, que ninguém poderia imaginar, a não ser que fosse o torcedor mais fanático do Botafogo. E quando você pega principalmente a atuação do Flamengo contra o Chelsea, colocando o Chelsea em apuros, e como muitos já brincam, que colocou os ingleses na roda 2.0, traz uma chamada. Porque isso é só a concretização de desempenhos que já foram avisados e já deram recado aos europeus, que foi Porto e Palmeiras, e que foi Fluminense e Borussia Dortmund, e até mesmo o Boca Juniors contra o Benfica. Essas duas vitórias só foram a concretização de algo que já viria a acontecer. A distância do futebol sul-americano para a Europa não é tão grande quanto a gente pensava. E isso é um impacto gigantesco. Porque quem poderia imaginar esses resultados quando você tem o momento em que foram sorteados os grupos da Copa do Mundo de Clubes? No máximo, a gente pensava os brasileiros passando em segundo e batendo no teto nas oitavas de finais. Não só todos podem passar, como todos podem passar em primeiro. Ninguém poderia pensar nisso. E aqui a gente precisa listar, de fato, alguns fatores que levam a essa conclusão que a gente está chegando. Primeira coisa, o primeiro fator que a gente precisa colocar é que, sim, nós sempre fomos injustos nas comparações com o futebol sul-americano, em chegar no outro formato do Mundial de Clubes, em que o sul-americano ele chegava na semifinal e, se vencesse por acaso, iria disputar com o europeu na final, só que já era final de temporada. E aqui, falando especificamente dos brasileiros, você chega com 60/70 jogos, quando os europeus tendo disputado seus 15 jogos na temporada, é completamente diferente. O europeu ele está no início para o meio da sua temporada, está chegando no seu auge físico, e o campeão sul-americano está completamente esgotado. Falando especificamente do brasileiro, que bate 60, 70 jogos, às vezes 80, brincando assim. Por quê? Porque a quantidade de jogos aqui do nosso calendário é completamente extenuante para o jogador. Ele não aguenta. E fora o deslocamento, clima que eles estão reclamando, faz parte do nosso cotidiano. Então tudo isso faz parte de um calendário que mostra que o produto do futebol brasileiro está mal cuidado. E isso faz com que a qualidade do jogo abaixe. E fazendo com que a qualidade do jogo abaixe, isso espanta o público em comparação ao mesmo público que está assistindo os grandes jogos da Europa. O público que consome o futebol europeu aqui no Brasil, ele assiste o prime do futebol europeu. Dificilmente ele vai parar para assistir Sevilha e Alavés. Dificilmente ele vai assistir Wolverhampton e Nottingham Forest na Premier League. Mas ele vai assistir Manchester City e Liverpool. Ele vai assistir Arsenal e Chelsea, desculpa. Ele vai assistir Real Madrid e Barcelona. Mas ele não vai assistir os jogos que são de menos agrado. E aí você estende essa régua. E aí, fazendo com que estenda essa régua, chega no final do ano, a gente bate com o campeão europeu e não consiga dar jogo. Simplesmente. E aí você tem a falsa sensação de que a gente está atrás de toda a Europa. Então, a primeira questão é a questão do calendário. Segundo, a questão do clima. Você vê os jogadores que atuam na Europa reclamando do calor de 35, 38 graus. Aqui no Brasil, a gente vai do Rio Grande do Sul, que faz 15 graus, ao Nordeste, que faz 40 graus. Então, sim, aqui no Brasil, nós vivemos essa instabilidade de clima o tempo todo. Mas aí, como fala o Buga,
na entrevista do Fluminense. Quando isso acontece aqui no Brasil, os jogadores eles reclamam que o calor está muito grande, que você tem que jogar na Ilha do Retiro às 11 da manhã do Campeonato Brasileiro do domingo. Quando o jogador reclama disso, é tratado como uma desculpa. Ele tem que performar, ele tem que ter alta intensidade o tempo todo, sendo que as questões são completamente diferentes, os contextos são diferentes. E na Europa eles não estão conseguindo aguentar. Então sim, a gente precisa olhar mais para o futebol brasileiro na questão do clima. E a outra questão é sobre qual Europa a gente está tirando essas conclusões. Porque quando você enfrenta o campeão da Champions e você tem um contexto do jogo a ser analisado e um contexto do jogo a ser jogado, como é o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, ele se une a todas as outras performances dos campeões mundiais sul-americanos em que enfrentaram europeus dentro do formato anterior do Mundial de Clubes. O São Paulo também se defendeu contra o Liverpool, o Internacional se defendeu muito bem contra o Barcelona, o Corinthians se defendeu muito contra o Chelsea. E não iria mudar a postura do Botafogo com o do Paris Saint-Germain, porque você está falando do melhor time do mundo com sobras. O melhor time do mundo que goleou a Inter de Milão por 5-0 e depois colocou 4-0 contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid, na estreia do Mundial de Clubes. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Você não vai enfrentar o Paris Saint-Germain de peito aberto. Ninguém enfrenta o Paris Saint-Germain de peito aberto. Só que o Botafogo ele se defendeu tão bem ao ponto de que o Luiz Henrique falou que foi a melhor postura defensiva contra o Paris Saint-Germain na temporada. Foi de um time brasileiro, não foi do Liverpool, porque o Liverpool ele sofreu muito, mas teve o Alisson como seu grande salvador. Não foi do Aston Villa, não foi do Manchester City, não foi do Arsenal e não foi da Inter de Milão e não foi do Atlético de Madrid. Foi do Botafogo, segundo o próprio técnico do Paris Saint-Germain. Só que quando você pega o creme de la creme da Europa, você acha que todos os demais são assim. E não é verdade. Porque se todos os demais fossem assim, não teria uma pressão para poder criar a chamada Superliga. Muita gente já esquece que o Florentino Pérez, junto com outros comandantes de clubes grandes, tentaram fazer um movimento para poder criar uma liga somente dos times mais fortes da Europa. Porque, segundo esses mesmos dirigentes, ninguém mais aguenta ver um jogo de um nível mais abaixo. Ninguém mais aguenta ver Everton e Newcastle na Premier League. Ninguém mais aguenta ver Fiorentina e Atalanta na Série A. Todo mundo só quer ver os times grandes. Se fosse a Europa um nível completamente único, não haveria essa discrepância entre eles mesmos. Não haveria essas goleadas que o Paris Saint-Germain faz. Não haveria essas goleadas que o Manchester City faz, que o próprio Real Madrid faz. A gente reclama muitas vezes de postura, né, quando o sul-americano ou um brasileiro vai enfrentar o europeu, só que dentro das próprias ligas europeias, eles também encontram muitas resistências. Quem vai jogar contra o Bayern de Munique na Bundesliga fecha muito, a não ser que você seja o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen é o único time que joga de peito aberto do Bayern de Munique. O restante, todo mundo se fecha. Quando o Real Madrid ele vai encarar o Alavés, ou vai encarar o próprio Real Betis, ele se fecha. Quando vai encarar o próprio Atlético de Madrid, ele já se fecha. O único que não se fecha, de fato, é o Barcelona. Então, isso mostra que a gente precisa mudar a nossa análise. O campeão sul-americano /brasileiro não consegue competir com os times da primeira prateleira, a não ser que você adote uma estratégia defensiva. A partir da segunda prateleira, que a gente pode colocar um Atlético de Madrid, um Atlético de Bilbao, um Borussia Dortmund, um Porto ali, o Benfica, dá jogo. E não só dá jogo, como o brasileiro consegue ser melhor. E aqui eu tô falando os melhores do Brasil. Porque muita gente se esquece que há uma discrepância dentro do nosso país. O Palmeiras e o Flamengo são muito mais que o Santos hoje. O Santos fez um amistoso contra o RB Leipzig, ele perdeu por 3-1, com uma intensidade de amistoso. E o RB Leipzig deu um chocolate no Santos em questão de intensidade, em questão de tática. Agora, o Leipzig não venceria o Flamengo, o Leipzig não venceria o Palmeiras, não venceria o Botafogo e nem o Fluminense.
Então há uma discrepância dentro do nosso próprio país, que já há uma discrepância muito grande em relação ao restante da América do Sul. Então, dentro desses contextos, também existe discrepância entre os times. Os tops brasileiros enfrentam a segunda prateleira da Europa, sim. Dado o momento em que você consegue nivelar as condições. E nivelar as condições é sim nesse momento que estamos agora. Porque os times brasileiros, eles conseguiram se preparar para esse momento. Eles estão com 35 jogos jogados. Os europeus estão cansados. E isso mostra principalmente na segunda etapa dos times. Na primeira etapa, muitos deles entram com as equipes titulares, jogam o que tem que jogar. E no segundo tempo, eles morrem fisicamente. O Bayern de Munique deu espaço para o Boca Juniors. O Boca Juniors é que não teve qualidade para conseguir encaixar mais contra-ataques, para conseguir virar a partida. E por que o Bayern de Munique deu espaço para o Boca Juniors? Porque estava cansada fisicamente. O segundo tempo do Palmeiras contra o Porto foi engolido. Não só porque o Palmeiras tem mais banco e é melhor, mas também porque o Porto está cansado fisicamente. E a mesma coisa valeu para o Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo não só é mais time que o Chelsea, mas também por causa do esgotamento físico, o Chelsea na segunda etapa foi engolido. Então, se você voltar para a pergunta antes do Mundial de Clubes, se tem alguma chance do Sul-Americano ganhar, tem por causa dessas condições. Mas lembrando, são as mesmas condições que eles também enfrentaram o Sul-Americano em todos os outros mundiais. E se você analisar, todos aqueles passeios que aconteceram eram dentro desse mesmo contexto que estamos agora. Então, cabe a seguinte pergunta: o que aconteceria com os outros mundiais se disputássemos dentro das mesmas condições? É uma boa reflexão. Lembrando que estamos abaixo, como um todo, estamos, porque eles têm mais dinheiro. Eles têm mais condições de contratar jogadores, eles tiram os nossos melhores jogadores, eles têm um campo melhor, etc. Questão econômica. Mas em questão de matéria-prima, para conseguir jogar, a gente consegue encarar a segunda prateleira da Europa, sim, e se fazer um jogo direito contra a primeira, consegue levar mais longe. Fica aqui a grande análise e o grande pensamento para o Mundial de Clubes. Eu sou o Walter e até a próxima. Tchau.